Eu saúdo toda a amada igreja na paz do Senhor. Quantos estão alegres com Jesus Cristo? Diz glória a Deus. Sou muito grato a Deus por mais esta rica oportunidade que Deus uma vez mais me concede de poder ministrar a palavra do Senhor. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade e também agradeço pela vida do presbítero, evangelista, o irmão William, que tem nos convidado, não está conosco, mas sou muito grato a Deus pela vida dele, também por cada obreiro que está sob a minha retaguarda, que Deus possa abençoar. Abram as vossas Bíblias, livro de Abacuque, capítulo de número 2, e versículo de número 4, Abacuque, capítulo de número 2, e no versículo de número 4. Quantos acharam? Diz glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Vamos ler mais uma vez. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Pode tomar o teu assento, louvando e adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, quando nós lemos a Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 2 e versículo de número 4, eu entendo que o livro de Abacuque é um dos livros diferentes do livro de Isaías. Ele é diferente do livro de Jeremias, porque é uma palavra em que Deus fala com o profeta e o profeta fala com Deus. É mais um diálogo entre o homem com Deus e Deus para com o homem. E no capítulo 1, a Bíblia diz que o profeta Abacuque começa com algumas reclamações. Ele começa dizendo: até quando clamarei eu, Senhor, e tu não me ouvirás? Gritarei eu por violência, e tu não me salvarás. A verdade é que a alma do profeta estava ardentemente com uma angústia muito profunda na sua alma, por não entender talvez a injustiça parece ser de Deus. Parecia que os ímpios prosperavam, parecia que o povo do Senhor havia se afastado e parece que Deus não haver justiça. Então Deus vai trazer a ele algumas respostas, mas no capítulo 2 Deus disse: olha, Abacuque, o negócio é o seguinte, é que o justo viverá pela fé. E eu entendo nesta palavra que não é qualquer pessoa que vai viver pela fé. Existe uma extinção, sim, é somente o justo. E quando eu olho para esta palavra em Abacuque, eu começo a entender o que é a fé. É bem verdade que nós estamos no culto da campanha da fé. Se eu perguntar para alguns irmãos o que é fé, alguns vão me dizer: irmão, a fé é eu acreditar. É verdade, sim, mas a fé não é apenas acreditar. A fé significa confiar com fidelidade. Quando eu acho esta palavra fé, não é só apenas eu crer. A palavra fé significa eu confiar com fidelidade. Se eu tenho que ter fidelidade, eu preciso saber a pessoa que eu vou crer e a pessoa que eu vou ser fiel. Eu começo a ver nos dias atuais tantas pessoas dizendo que têm fé, mas só que não acreditam em Deus, ou para acreditar em Deus precisa ver alguma coisa, ou precisa ver um copo d'água em cima do som para poder ter fé, ou precisa ter um santo para poder se ajoelhar para poder ter fé, ou precisa algo mais, mas a minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé eu só posso ter
fé quando eu ouço a palavra de Deus. A fé vem, e se a fé vem, ela vem de algum lugar. Se a fé vem, ela vem de algum lugar, e esse lugar é a palavra de Deus. Quando eu falo da palavra de Deus, João diz, capítulo 1:1, ele diz: o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Se Jesus Cristo é o verbo, ele está dizendo: eu sou a palavra. Deixa eu te trazer um recado: você só vai ter fé quando você confia em Jesus. Você só vai ter fé quando você acredita nele. Quando eu acredito nele, eu começo a andar por fé, e quando eu ando em fé, eu não ando por vista. Eu preciso crer naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não contemplo, aquilo que não está nas minhas vistas. Quantos estão crendo e acreditam nisso? Então exalte e adore o nome do Senhor. Quando eu falo de fé, então eu não preciso ver. A fé não é por vista. Tem pessoas que dizem que tem fé, mas não tem que ver. Isso não é fé, isso é apenas crer. Você acredita em Deus, mas você muitas vezes não confia em Deus. Quando eu olho para a minha Bíblia, eu olho para um dia Deus chamando Abraão, dizendo: Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, e sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu começo a ver Deus chamando Abraão, e dizendo: Abraão, eu tenho contigo um plano, eu tenho contigo um propósito, mas para que esse plano, com que esse propósito venha se cumprir, eu preciso que tu tenha que sair do meio da tua terra, tu precisa sair do meio da tua parentela, tu precisa sair no meio dos teus, no meio dos deuses de Ur do Caldeu, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ora, eu não vejo Abraão entrando em argumento com Deus, eu não vendo Abraão dizendo: Senhor, será que eu posso ir, Senhor? Primeiro tu me mostra o mapa, Senhor, me mostra o território. Não tem como tu me mostrar algo para mim, Senhor, só para mim espiar a terra, ver se a terra é boa, ver se dá para ir mesmo. Abraão pegou, irmão, eu vejo Abraão pegando Sara, dizendo: Sara, eu ouvi uma voz que falou comigo, ele disse: sai do meio da sua terra, e sai do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá vai Sara dizendo: Abraão, que voz era essa? Talvez Abraão diria: olha, essa voz eu nunca tinha ouvido antes, mas que voz era essa? Mas essa voz, ela teve poder para poder mudar a minha história, para dizer que esses deuses que nós estamos construindo, até hoje eu tenho construído, mas eles nunca fizeram nada por mim. Eu tenho construído, mas eles nunca falaram nada. Diga para o teu irmão: a palavra convence. Aleluia. Diga para ele: a palavra convence. A palavra convence. A minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Quando Abraão ouviu Deus falar com ele, Deus automaticamente, a fé entra dentro de Abraão e flui. E Abraão disse: mulher, eu estou decidido a sair desta terra. Diga para o teu irmão: quem tem fé, ele anda onde muitos não querem andar, ele caminha onde muitos não caminham, ele chega onde muitos não chegam, ele vai onde muitos não vai, porque ele acredita no Deus que lhe chamou, ele acredita no Deus que um dia lhe fez a promessa é sair. Você precisa sair desta cama de conforto e aprender a confiar mais em Deus. Você acredita em Deus? Acreditar em Deus não é quando a geladeira está cheia. Acreditar em Deus não é quando a conta bancária está lotada. Aleluia. Confiar em Deus não é quando o tanque do teu carro está cheio. Confiar em Deus é você ter o tanque vazio e você dizer: mulher, Deus nos mandou ir a Florianópolis. Aí a mulher vai dizer: mas homem, o tanque está na reserva, mas Deus me mandou ir a Florianópolis. Deixa eu te trazer um recado:
Fé é olhar o carro na reserva e botar o carro na estrada, sabendo que ele vai chegar em Florianópolis. Quem está crendo nisso? Aleluia. Ei, calaia, soromandereia, so. Mas muitos não querem andar por este caminho, porque este caminho muitas vezes vai trazer dúvida, e a dúvida se chama incredulidade. Se você duvida do Deus que te chamou, então por que tu serve Ele? Se você duvida do Deus que te escolheu, então por que tu anda com Ele? Deixa eu te fazer um recado de Deus para a tua vida. Se você não confia em Deus, se você não anda com Deus, se você não acredita em Deus, a tua fé é vã e morta. A vida do homem cristão, a fé traz vida, a fé traz força, a fé traz ânimo, a fé traz esperança. Tem tantos homens e tantas mulheres que vivem na igreja de arrasto, eles vêm se arrastando, eles é mais um culto, é mais um dia, é mais uma palavra que vai ser pregada, é só mais um louvor que vai ser entoado. É porque a razão deles não está em Cristo, a fé deles não está em Jesus. Eles acreditam num pastor tal, porque quando o pastor aqui vem, ele ora por milagre e o milagre acontece. Não entende ele que o milagre não acontece. O milagre só acontece se tiver Jesus. Se Jesus tiver, o milagre acontece. Aleluia. Tem pessoa aqui dizendo: olha, tem que ser como a sombra de Pedro. A sombra de Pedro cura os enfermos, Wellington. Mas Jesus disse: nunca que a sombra de Pedro curou os enfermos. Quem curava os enfermos ainda era Jesus. Quem continua curando ainda é Jesus. Quem acredita nisso, levanta a sua mão, adore e exalta o Senhor. A fé não traz dúvida. Tem tanta pessoa duvidosa dizendo: será que vai dar certo? Isso não é fé, isso é desconfiar no Deus que tu serve. E Deus precisa hoje, nos dias atuais, fazer de volta que a fé venha brotar no coração da igreja. E eu entendo que a fé é o firme fundamento. Onde é que é o fundamento? A parte de baixo, que sustenta, que segura, que apalpa. Deixa eu dizer, se você tem fé, você precisa construir a tua vida em cima da fé. Constrói o teu casamento em cima da fé. Constrói o teu lar em cima de fé. Constrói. Quando eu começo a construir na fé, eu quero te trazer um recado: nunca vai dar errado, porque Jesus te conduz pela fé. Mas muitas vezes muitos duvidaram da fé. Na Bíblia Sagrada muitos duvidaram. Um dia Deus vai chamar um homem chamado Moisés, dizendo: Moisés, tira o meu povo do Egito e leva para o deserto, que eu vou levar eles para uma terra preparada que eu tenho para eles. Lá vai Moisés, prega, anuncia. O povo sai do Egito. Quando chega diante do Mar Vermelho, diante de uma prova, diante de uma grande dificuldade, agora o povo começa a dizer: Moisés, o Senhor, o que vai ser de nós? Diante de nós tem um mar vermelho, Moisés, e se nós olhar para trás, nós já conseguimos ver que lá vem Faraó com toda a sua carruagem. Moisés disse: Senhor, o povo está murmurando, o povo está dizendo que tu nos trouxesse aqui para morrer. Aí Deus olhou para Moisés dizendo: Moisés, ei rapaz, o que tens na mão? Aí Moisés disse: Senhor, eu tenho apenas um cajado. Então use esse teu cajado como chave e coloca no mar. Quando Moisés coloca a chave, o machado ali, aquele cajado no mar, o mar vai se abrir. Fé, o mar se abre e todo mundo começa a andar, e começaram a ver o primeiro milagre de Deus. Agora eles começam a andar para uma terra que Deus havia prometido a eles, e eles vão caminhando, 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 mas o caminho começa a ser longo, o caminho começa a ser pesado, e o povo começa a murmurar: ei Moisés, tu nos disseste para morrer aqui. Deus te mandava maná quando era preciso maná, Deus mandava alimento quando era necessário. Deixa eu te trazer um recado: quem tem fé, Deus cuida dele. É por isso que o justo viverá por fé. Deus cuida de quem tem fé. Terceira coisa, que quem tem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé.
Muitas pessoas não agradam mais a Deus, porque perderam a fé. Andam só apenas por vista, e fé não é por vista. Fé é confiança e fidelidade. Como é que está a tua fidelidade diante de Deus? O que é ser fiel para você? Fiel é não traí-lo. Tem tantas pessoas acreditando mais no santo do que no próprio Deus, mais no pano do que no próprio Deus, né? Mas nesta noite nós vamos aprender a confiar mais em Deus. Não deixa a dúvida entrar dentro do teu coração, porque fé é certeza. Fé é certeza, irmão. Tem tantas pessoas que vão andando por aí, pregam até Jesus, falam de Jesus, mas não tem mais nem fé. A fé também salva. A fé cura. E a fé é só em Jesus. Não existe outra fonte para ter fé. Não existe. Se você me dizer que tem fé e eu tenho fé em alguma outra coisa que deu certo, eu te lamento. Só existe fé só num. Você pode crer em muitas coisas. Agora, fé é só um. Só um. É só Jesus. Ah, irmão, eu tenho fé naquilo lá. Isso não produz fé. Ah, irmão, eu vou contar um testemunho para aumentar a tua fé. Muitas vezes a gente fala isso, não é? Mas testemunho não traz fé. Testemunho glorifica a Deus, exalta a Deus, porque a fé é somente pela palavra de Deus, ou a Bíblia mente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não está dizendo assim, ó, a fé vem pelo ouvir, pelo meu testemunho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a nossa fé, pode ser crescente e descrescente. Porque a Bíblia diz, ó, homem de pequena fé. Tem pessoa que tem pequena fé. Mas um dia Jesus chegou para uma mulher e disse, eis que a tua fé é grande. Então, tem fé grande. A Bíblia traz isso, porque é uma fé sobrenatural. Quando eu estou olhando para Jesus, está tudo bem. Lembra de Pedro? Jesus disse, Pedro, havia uma grande tempestade. Pedro estava lá, no meio dela. Aí Jesus disse, ei Pedro, Senhor, se és tu mesmo que está andando sobre as águas, permita-me que eu ande sobre ela também. Aí Pedro vai pegar e vai colocar o primeiro pezinho. Ele confiava, acreditava em Deus. Se ele está andando, eu também posso andar. Se ele está vivendo esse sobrenatural, eu também posso viver. E ele começa andando, irmão, com fé, ele vai andando sobre as águas. De repente, ele começa a olhar para a tempestade e esquece que ele tinha que ter fé. E ele começa a afundar. Aí Jesus disse, homem de pequena fé. Quantas vezes você já duvidou? Quantas vezes Jesus disse que ia contigo nesse barco e que parece que as ondas se levantou na tua casa, se levantou no meio da tua família, se levantou lá no teu trabalho e você disse, não, Deus não está nesse negócio, é melhor eu parar aqui mesmo, é melhor desistir da igreja, é melhor desistir de Jesus, é melhor parar com tudo. Quantas vezes você já falou isso? E você quer desistir? Muitas vezes, mas nesta noite eu quero dizer, Jesus está dizendo para ti, não para no meio do caminho, continua olhando para Ele. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai andar sobre as águas, você vai andar no sobrenatural de Deus. Não pare de olhar para Jesus, porque Jesus é o nosso autor da nossa fé. Se Ele é autor, é Ele quem cria. Irmão, eu não posso ter fé por mim mesmo. A fé vem dele próprio para nós. Ele nos dá fé, Ele que nos traz essa confiança. Mas quando eu começo a olhar para o problema, eu perco a visão de Jesus. Quantos já perderam a visão de Jesus, não olham mais para Ele?
vive reclamando de tudo, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama das contas, reclama disso, reclama daquilo, e vai se esquecendo de Jesus. Mas nesta noite Jesus está dizendo assim: ei, olha para mim, não perca a minha visão, não perca a visão de Jesus. Quantos já perderam a visão de Jesus? Por causa dos problemas. Mas você veio aqui nesta noite porque você entende que Jesus tem um projeto. Você só veio aqui nesta noite porque você quer ter fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A fé está no presente. Não está no passado e nem no futuro. A fé está no presente. O firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, agora está no futuro. Você tem fé aí? Hoje você tem fé? Como é que está a tua fé hoje? Faz um exame de consciência, pensa se você confia em Deus verdadeiramente, como Abraão confiou, de sair de um lugar que ele nem tinha visto, mas ele foi porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele sabia onde ia chegar, porque ele sabia quem conduzia ele, ele conhecia o caminho. O problema do homem é quando o homem pega um caminho, se Jesus não está com ele. Você diz: irmão, aqui o caminho é certo, irmão, faz a matemática, 2 mais 2 dá 4, 8 mais 8 dá 16, e começa a fazer conta, aqui não tem como dar errado. Tem certeza? Será que o teu caminho vai dar tudo certo mesmo? Tu tem certeza? Aí Deus nos leva para um caminho incerto, parece que vai dar tudo errado, parece que o patrão está pegando meu pé, parece que ele vai me mandar embora, aí tudo está dando errado, porque a nossa fé é provada no meio das adversidades. Aí todo mundo dizendo: ó, cuidado que tu vai para a rua, aí tu vai embora chorando, mas tu na tua fé diz: não, eu vou ser promovido, porque eu tenho fé. Todo mundo está dizendo que eu vou para a rua, mas eu vou ser promovido, aleluia, pela tua fé. Daqui a pouco chega lá o encarregado: ei, vem aqui para o setor pessoal que eu quero conversar contigo, e todo mundo está zombando de: ei, ele vai assinar demissão. Quando você volta com uma camisa diferente, com um crachá diferente. Aí tu não quer que aconteceu? Não, a partir de hoje eu passei a ser gerente de vocês, porque eu pela fé eu alcancei a minha vitória. A fé nos traz advertência. Parece que quando a fé ser produzida na nossa vida, parece que o vento tem que chacoalhar. Não adianta. Não adianta. Parece que para eu produzir fé, Deus precisa fazer alguma coisa na minha vida. Porque Ele fazendo isso na minha vida, eu vou me colocar mais nele. Disse: Deus, eu sei que a geladeira está vazia, mas mesmo assim eu confio no Senhor. Tantas pessoas têm fé quando tudo está bom. Isso não é fé. Tu confia no 2 mais 2 que vai dar 4. Aprenda a confiar quando está dando tudo errado, quando o vento tem soprado, quando os inimigos já armaram a cilada e só estão esperando o teu pé para te morrer ali, para te ver: vi se eu consegui. Aí Jesus disse: ele achou que conseguiu, porque eu conduzo a vida dele. Eu fico imaginando quando o faraó viu eles diante do mar. Acabemos com eles. Uma isca ficou fácil,
eu não precisei nem fazer muito esforço. Agora, o próprio Deus dele, que disse que ia levar ele para o deserto, deixou eles na minha mão para me matar eles. Não sabia ele que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E quando eu não vejo, Deus vê por mim. Quando eu não faço, Deus faz por mim. Quando eu não chego, Deus chega por mim. E se Deus chega por tua vida, Deus vai te colocar onde Ele te prometeu. Deus vai te levar onde Ele disse que ia te levar. Quantos acreditam nisso? Adore e exalte ao Senhor. É difícil viver por fé? É uma palavra tão pequena, mas muito difícil de viver. É por isso que eu digo que muitas pessoas aqui podem até dizer que tem fé, mas na verdade não tem. Porque fé é certeza. Fé não duvida. A fé não reclama. A fé aceita. É só um momento. Quando alguém diz, ei, tu vai morrer nesta prova, aí tu só vai dizer assim, não, eu tenho fé em Deus, porque eu tenho certeza que tudo isso é só um momento. Nós não conhecemos o caminho. Deixa Ele te conduzir pelo caminho que Ele quer te conduzir. Deixa Ele te levar onde Ele quer te levar. Faça igual Abraão, só apenas obedece e diz, Senhor, é para ir para a direita, então eu vou para a direita. Senhor, é para ir para a esquerda, então eu vou para a esquerda. Mas não perca a visão de Jesus. Alguém que não teve fé. Saul não teve fé, porque a fé espera, a fé é paciente. A Bíblia diz que um dia Deus falou assim, Samuel, unge um rei para ser do povo, um rei de Israel, vai lá e unge a Saul. Saul foi ungido. Mas o dia que Deus disse, hoje eu vou confirmar o reinado de Saul. Só que porém Saul não poderia sacrificar, porque isso só quem faria era o sacerdote. Tinha que esperar Samuel chegar. Ele se mete na frente de Deus, se mete na frente de Samuel, vai lá e sacrifica. Eu disse, hoje eu corto o reinado de Saul. Porque a fé tem esperança. A fé confia. Confia em Deus, irmão. Não confia no papel. Não confia na letra. Você pode ter várias faculdades. Você pode ter muitos argumentos. Você pode ter muito dinheiro. Você pode ter tudo. Mas se você não tem fé em Deus, nada adianta. Porque a minha Bíblia diz que um dia Jesus chegou para um homem e se preocupou mais com a sua casa, mais com o seu celeiro. Aí Jesus disse, louco, se pedirem a tua alma hoje, o que tu tens? A fé que nos leva ao céu, que nos conduz à vida eterna. Você tem certeza, irmão, que existe o céu? Você acredita que existe céu? Você acredita que existe um inferno? Nós acreditamos pela fé que isso existe. Levanta a sua mão para cima. Espírito Santo, a nossa maior certeza é que pela fé nós vamos ser transladados desta terra. Nós seremos arrebatados juntamente contigo, Senhor. Nós temos toda a plena certeza, Senhor, disso.
que a igreja sairá desta terra, Senhor, e terá um novo corpo. A igreja tem toda a certeza, Senhor, que eles terão um novo nome e que eles entrarão numa mansão celestial. E nós sabemos que aqui nesta terra nós só estamos peregrinando. Aqui nesta terra nós somos estranhos, Senhor, porque nós não pertencemos a ela. Mas pela fé, Senhor, nós já estamos entrando na mansão celestial. Quantos estão crendo nessa promessa? Quantos ainda confiam nesta promessa? Quantos ainda acreditam nesta promessa? Ou você parou de confiar nesta promessa, dizendo: não, pregador, eu não acredito mais, Jesus está demorando muito. Vou terminar. Você precisa ter fé, porque aquele que espera em Cristo somente por esta vida é o mais miserável de todos os homens. Tenha fé, não seja incrédulo. Abandonar a sua fé. Não desista de Jesus, porque Jesus nunca desistiu de ti. Até a morte de Jesus foi pela fé. Quando ele derramou sua última gota, ele já te via antes de você nascer e ser visto. Já te conhecia lá dentro do ventre da tua mãe. Ele já te conhecia. Já sabia como você ia ser, das dúvidas que você ia ter, das preocupações. Somente, mas você é diferente de todos. Você é a única pessoa que é diferente de todas as outras pessoas que não servem a Jesus. Porque você é peregrino em terra estranha. Vou pegar o Wellington, mandar o Wellington agora imediatamente, sem preparar o Wellington para os Estados Unidos da América, sem conhecer língua, sem conhecer cultura, sem conhecer nada naquele país, sem conhecer ninguém naquele país. Ele vai entrar naquele país diferente, não vai saber como conversar, não vai saber como fazer amizade, não vai saber nada. Assim somos nós não somos deste mundo. Não vai ser compreendido. Você não é compreendido? Seja feliz por isso, porque você não é desta terra. Porque pela fé a nossa terra ainda é Canaã. Se põe de pé. Alagassuriandaraias arabahai. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O projeto de Deus é perfeito. Tudo que Ele passou por ti foi por fé. E você que quer ter uma fé aumentada em Cristo, dizer: irmão, eu tenho fé, mas eu quero que a minha fé se aumente, porque eu quero experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero um dia, irmão, ter coragem de botar a mão sobre um paralítico e ver ele andando pela fé. Isso é pela fé. Eu quero ver essa doença que está no meu corpo. Você tem que ver essa enfermidade já não mais em você. Isso é fé. Todo mundo está dizendo, o médico está dizendo: ei, está com câncer. Os exames comprovam que está com câncer. Aí você diz: não, eu não tenho câncer. Meu corpo é o templo do Espírito Santo e eu não tenho câncer. Aí o
segundo exame, mas tu está com câncer, mas lá dentro você, não, eu não tenho câncer. E Deus olha para dentro e diz, eu consegui encontrar fé nela. Ela tem certeza que não tem câncer, então eu vou fazer um milagre, porque ela não acredita que tem câncer. Isso é fé. É não ver aquilo que muitos estão vendo. Vem para frente. Você que quer a sua fé aumentada, você que quer ver a sua fé acrescentada, vem para frente que eu quero orar por você. Porque a sua fé a partir de hoje vai ser aumentada em Cristo. Jesus vai começar a fazer coisas que você nunca imaginou que Ele faria na tua vida. Você vai ver coisas que muitas pessoas queriam ver, mas somente você vai ver pela fé em Cristo. Oh Deus, oh meu Deus, oh Deus, eu peço a Ti, ó querido Espírito Santo, feche seus olhos. Você que quer ver a sua fé aumentada nesta noite, você que precisa de um milagre, você precisa ver aquilo que muitos estão vendo e dizendo ao contrário, mas você precisa ver o teu milagre nesta noite. Deus, pode louvar, irmãos. Escute. Pela fé posso tocar. Pela fé. Começa a curar nesta noite, Jesus. Pela fé, Senhor, eu já vejo Tu repreendendo enfermidade nesta noite. Louvado, Senhor. Antes de entregar o microfone, eu gostaria de perguntar se alguém quer aceitar Jesus. Alguém que ouviu esta palavra, saiba que não existe outra fonte de você ter fé a não ser em Cristo. Somente Jesus. Temos alguém para Jesus nesta noite? Levanta a sua mão. Aleluia, Jesus está neste lugar. Porque se Ele não estivesse, esse culto seria vão. Eu vou fechar, eu vou orar.
Deus eterno e soberano, Pai, eu peço a Ti, ó querido Espírito Santo, Tu bem sabes que Tu és o meu melhor amigo, Tu és o meu melhor amigo, é Tu que nos dá fé, é Tu que nos produz fé, e eu peço a Ti agora, Pai, começa a curar nesta noite. Olha para a fé deste Teu filho, Senhor. Olha para a fé dele, Senhor. Ele não duvida que Tu pode fazer. Ele não está duvidando, Senhor. Ele está crendo, ele acredita, confiando, e ele é fiel. Ele não só apenas confia, mas ele é fiel. E se ele é fiel contigo, Pai, eu peço a Ti agora, visita esta enfermidade, porque esta enfermidade não faz mais parte deste corpo, porque esta enfermidade não pertence mais a este corpo, porque a fé desta pessoa cura os enfermos, diz a Tua palavra. E a Tua palavra não mente, a Tua palavra é verdadeira. Deus, a Tua palavra diz que os enfermos seriam curados. Meu Deus, se existe alguém que não consegue mais dormir à noite, Senhor, porque os demônios, ó Pai, têm afligido estas pessoas, para que eles percam a noite de sono nesta noite pela fé, eu peço que esses demônios saiam, e eles saiam desta casa, que eles saiam desta família, que esta pessoa venha ter uma longa noite de sono. Deus, acrescenta a fé do Teu povo, acrescenta a fé, Senhor, e que nesta noite, Senhor, eu creio que há festa no céu, porque uma alma Te aceitou, e o céu fechou, e o Teu nome está sendo glorificado, em nome de Jesus. Tem um irmão ali, está aceitando Jesus? O irmão está aceitando Jesus, ele faz parte da família de Jesus. Seja bem-vindo na família de Jesus. A tua fé vai ser aumentada e o milagre de Deus vai ser feito na sua vida. E eu entrego o microfone em nome de Jesus.